Então, queridos, nós nessa noite vamos falar sobre a necessidade de permanecermos firmes até o fim. Nós precisamos ter isso como uma meta. E eu vou mostrar para você como a Bíblia fala sobre isso. Quantos versículos a Bíblia nos apresenta sobre a necessidade de permanecermos, de perseverarmos até o final na nossa fé. E o texto que eu gostaria de começar lendo com você está lá em Hebreus, no capítulo 6, do versículo de número 10 ao 12. Nós vamos tirar esses 3 versículos como ponto de partida, mas eu vou ler muitos outros versículos ao longo dessa ministração. Eu não vou conseguir falar o contexto de todos esses versículos, então eu gostaria muito que você anotasse, tá bom? Você já tivesse aí com o seu caderninho, com a sua caneta do lado, e se você quer registrar esse momento, tira uma foto aí do lugar onde você está anotando, manda para a gente no WhatsApp ou coloca nas redes sociais. É muito bacana a gente se ver, tá bom? E a gente, como eu disse, precisa se adaptar, né? Esse novo formato de igreja virtual, de culto online, então que a gente possa fazer isso, né? Então, meus irmãos, olha só o que diz esse texto. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, e se você quiser repetir aí na sua casa comigo, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Esse texto aqui já nos mostra como é importante nós não só fazermos o bem agora, mas continuarmos a fazer. Olha só o que o autor diz nesse livro de Hebreus, elogiando o amor evidenciado naquela comunidade, elogiando também o serviço aos santos. Mas aí ele diz: é necessário que vocês continuem até o fim, com a mesma diligência, com a mesma concentração, com o mesmo foco. Permaneça firme para que vocês não sejam indolentes, diz a minha versão aqui. Você sabe o que significa indolentes? Significa preguiçoso, lento, devagar. É isso que significa. Então o autor está dizendo assim, olha, parabéns pelo amor que vocês estão evidenciando, parabéns pelo serviço que vocês têm feito aos santos, mas olha, permaneça firme, mostrando até o fim a sua diligência, para que vocês não sejam preguiçosos, para que vocês não sejam lentos na sua vida cristã. Você já viu gente assim, às vezes? Não é devagar, a gente sabe das necessidades da disciplina espiritual, a oração, a leitura da palavra, o jejum, mas a pessoa tem preguiça e coloca sempre para depois, vai procrastinando e acaba não fazendo. Deixa para os mais jovens fazerem. Esse ministério tem muita gente para trabalhar, eu nem vou me envolver nisso não. Ele está dizendo, gente, continua até o final, que bom que você fez até aqui tantas coisas, que você serviu ao santo, mas continua até o final, amém? Se você já fez muito pela obra, glória a Deus por isso, mas aqui a palavra é firmes até o fim, continua em nome de Jesus. E aqui nós vamos ver, meu irmão, a importância de nós iniciarmos bem essa caminhada, essa jornada da vida cristã. Nós iniciamos quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e nós abrimos o coração para Ele, mas muitos acham que quando isso acontece é o final, chegou aonde deveria. Não, é só o começo de um novo e vivo caminho, amém? É só o começo de uma jornada, há uma estrada pela frente, e eu vou mostrar para você como a Bíblia compara a trajetória, a vida cristã como uma corrida. E essa corrida não é uma corrida rápida, de 100 metros rasos, a gente já falou isso por aqui, né? O Bolt faz isso em menos de 10 segundos, 9 segundos e meio ele corre lá os 100 metros rasos. Mas a vida cristã não é uma corrida rápida, é uma corrida longa, é uma maratona. E é por isso que nós precisamos nos preparar. Quantos são aqueles que começam a corrida e até largam muito bem e saem lá correndo e tal, mas no caminho começam a cansar e muitos começam a ficar pelo caminho, não terminam. Nós vamos ver nessa noite a necessidade de permanecermos firmes até o final. Há uma cena que talvez você se lembre quando nós falamos sobre maratona, de uma atleta, de uma velocista, né? A Gabrielle Andersen. Lá em 84, na Olimpíada, lá em Los Angeles, não sei se você se lembra dessa cena, ela entra no estádio olímpico toda contorcida, cheia de cãibra,
Os médicos começam a ficar ao redor tentando fazer com que ela parasse, porque estava todo mundo preocupado com ela. Ela estava, assim, realmente demonstrando que o corpo não estava aguentando mais o final daquela maratona. Mas os médicos tentam pará-la e ela diz, não, eu vou finalizar essa corrida, não me para, e ela continua. Nossa, e aquela imagem é tão inspiradora, porque ela cruza a linha de chegada e imediatamente já cai nos braços dos médicos. Mas ela virou um exemplo de superação, um exemplo de perseverança, um exemplo de alguém que quis correr até o final. Nós não lembramos quem venceu aquela prova, quem ficou em primeiro lugar, quem ganhou a medalha de ouro naquela prova. Ela ficou em último, mas marcou pela perseverança. Ela foi até o final. E aqui eu me lembro daquela fala do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que ele diz, combati o bom combate, completei a corrida, completei a carreira, guardei a fé. E aqui nós vemos 3 coisas muito importantes. Combati o bom combate. Isso fala de luta, isso fala, não é, de que é um caminho com adversidades, não é um caminho simples, fácil, a porta é estreita, apertado é o caminho. Há uma luta aqui, ele diz, eu combati esse bom combate, eu completei a carreira. Ele já sabia a sua condenação, ele foi decapitado, o apóstolo Paulo, mas ele estava feliz. Ele diz, eu completei, eu cheguei, eu cruzei a linha de chegada e eu guardei a fé. Meu irmão, você vai ver nessa noite a importância de você guardar a sua fé. A importância de você ficar firme até o final, com a sua vida espiritual, com a sua crença, com o seu coração cheio da presença do Senhor, para que você não fique pelo caminho. Quantas pessoas, querido, você se lembra na sua trajetória, no seu tempo de igreja, que sentavam do seu lado e hoje não estão mais, estão distantes do Senhor, estão afastadas? Lembra um pouquinho dessas pessoas. Quantas vocês viram que começaram, às vezes animadas, elas não faltavam nenhuma atividade, elas estavam em todas, mas foram parando, foram cansando. E olha o que diz esse texto em Gálatas 5:7. Corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Vocês estavam correndo bem, estava tudo certo, mas quem que impediu vocês de continuar correndo? Não para não, continua. E eu vou mostrar para vocês, começando agora, como eu disse, eu não vou parar para explicar o contexto de todos esses versículos, então anota esses versículos que eu vou ler, a referência para você durante a semana estudar, reler, tá bom? Ver se está tudo certinho mesmo que eu estou falando aqui. E esse texto que eu quero ler para vocês está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Nós somos casa de Deus, se guardarmos até o fim essa esperança. Hebreus 3,14 diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo, de novo tem um se aqui no meio do caminho, temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato, guardamos firmes até o fim. Está vendo esse até o fim? Várias vezes na Bíblia. Até o fim, a confiança de que desde o princípio tivemos. Olha a necessidade de você permanecer firme, querida, até o final. Olha Apocalipse 2, versículo de número 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem tem autoridade? Quem guarda até o fim, quem persevera, quem cruza a linha de chegada. A vida cristã é feita de começo, quando você aceita Cristo, mas há uma longa jornada. O John Wesley chamava isso, de graça santificadora. Começa com a graça preveniente, a graça justificadora que te justifica, te lava com o sangue de Jesus. Mas o interior da casa, a parábola que ele usa para poder explicar, a metáfora que ele usa, é a graça santificadora. Nós precisamos percorrer essa corrida, nos santificando, deixando todo o peso, todo o pecado, e é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, para realmente completarmos essa corrida. Gálatas 6:9 diz assim, esse aqui eu gosto desse versículo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, não se cansem de fazer. Sabe por que está escrito para não se cansar de fazer o bem? Porque fazer o bem cansa, não é verdade? Você concorda comigo? Liderar uma célula cansa, sim ou não? Cansa.
cuidar de pessoas, se importar com elas, ligar para elas, caminhar a segunda milha, atender telefone de madrugada, fazer visitas. Então ele está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Agora, se você cansa no meio do caminho, se você para no meio do caminho, você não ceifa, você não colhe o que você plantou. Então aqui vem essa advertência, esse encorajamento para nós. Nós estamos num momento de pandemia, de isolamento social, 4 meses sem culto presencial. E qual é a tendência? Que você vai relaxando, você vai se desacostumando de se reunir, e a Bíblia fala tanto sobre isso, para que a gente não deixe de se congregar, para que a gente caminhe em unidade uns com os outros. Nós precisamos, uns dos outros para desenvolver a nossa vida cristã. Mas qual é a tendência? Talvez 5 meses, talvez 6 meses, nós não sabemos. E talvez você vai relaxando aí, você já até esquece como é que vai para a igreja, você até esquece como é que é a célula presencial, e a tendência é você ir relaxando. Mas eu quero com essa mensagem dizer para você, não para, querido. Continua em nome de Jesus, não se canse de fazer o bem. Continua firme, vamos até o final, firmes até o fim. Amém? Quero ver uns améns aí nos comentários. Amém, queridos? Vamos permanecer firmes até o fim, porque o final, como nós terminamos, é tão importante quanto nós começamos. Nós precisamos, de fato, largar bem, começar bem, mas se nós não completarmos a corrida, do que valeu o esforço? Nós precisamos começar bem, é verdade. Receber a Jesus, entregar nossa vida a Ele, nos render a Ele, mas perseverar e finalizar bem essa corrida. Finalizar, terminar é tão importante quanto começar bem. E olha só esse texto agora de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o versículo 2. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ou seja, beleza, parabéns, até aqui está tudo certo, vocês estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Então ele primeiro elogia, fala, parabéns, vocês estão firmes no evangelho que eu preguei para vocês. Agora ele continua dizendo, olha, continuem firmes, e vocês vão receber tudo desde que vocês se apeguem firmemente a essa palavra que eu preguei para vocês, senão tudo teria sido em vão. Meu irmão, você precisa continuar firme. Talvez você está desanimado, você está com medo, a vida financeira está apertada demais, você não sabe o que vai acontecer, as portas que você tinham abertas se fecharam, e só tem dúvida dentro do seu coração. Isso vai te abatendo, isso vai te cansando, isso vai te estressando. Não é verdade? Quantos de nós, de fato, estamos cansados e culto online, às vezes, de fato, cansa. E nós vemos tantas programações a semana inteira e tanta coisa, e a gente quer só sair de casa, não é? E voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. Mas nós não podemos. Isso pode te afetar, isso pode te desanimar. Mas a palavra que é, continua firme. Continua firme em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque embora esteja fisicamente ausente, Paulo falando para aquela igreja em Colossos, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aqui, beleza, até aqui, show. De novo, parabéns, a fé de vocês está firme em Cristo. Agora, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Continua estendendo as suas raízes, desenvolva a sua vida cristã de forma sólida, de forma profunda. Ele diz, parabéns, vocês chegaram até aqui, que bom, que alegria, que maravilha você está até aqui firme na palavra. Agora, não se tenha por vencido. Agora, vai até o final, coloque as suas raízes cada vez mais fundas, se edifique, tenha realmente solidez na sua fundamentação, para que você possa ir cada vez mais longe. 1 Timóteo 1,19 diz assim, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé.
Está dizendo de pessoas que começaram bem, que largaram bem, de que começaram com velocidade, com ânimo, com fôlego, mas foram ficando pelo caminho. E o texto que diz aqui que eles naufragaram na fé. O que é um naufrágio? É um navio que sai do porto com um destino, mas no meio do caminho ele afunda. Há um naufrágio. E ele simplesmente não completa o propósito pelo qual ele foi criado. Isso é uma metáfora para a nossa vida. E todo o percurso que esse navio percorreu até o naufrágio foi em vão. Do que valeu esse caminho se ele não completou aquela viagem, se ele ficou no meio do caminho? Então, meu irmão, em nome de Jesus, mantenha a fé e a boa consciência. É por isso que o apóstolo Paulo falou: eu guardei a fé. Será que você tem guardado a sua fé? Será que você tem permanecido firme diante do Senhor para ficar firme até o final? Não naufrage. Como o texto diz aqui, não deixe que isso seja vão, a sua semeadura, todo o seu esforço, as sementes que você plantou na vida de outras pessoas. Talvez você começou uma célula e parou, começou num ministério, colocando os seus dons, e parou no meio do caminho, com algumas chateações. Isso vai acontecer, mas a palavra é: continua em nome de Jesus, não para. Você começou bem, como nós lemos lá em Gálatas. Quem falou para você parar? Gálatas 5:7. Corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Quem falou que era para parar? Continua firme. O seu ministério, o seu chamado. As pessoas com que você semeou, vá até o final e colha os frutos disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós não vamos naufragar e permaneceremos firmes na nossa vida cristã. Agora eu gostaria de conversar com você sobre 3 aspectos de abandonar a fé que a Bíblia nos coloca. São 3 tipos diferentes. O primeiro deles fala sobre apostasia, sobre se apostatar da fé. Em 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pessoa que se torna um apóstata da fé é aquela pessoa que renuncia, que renega o Evangelho. Ela conheceu, ela provou e agora ela renega isso. Essa é a apostasia que o texto diz que aconteceria nos últimos dias. Muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores. Quantos falsos profetas nós vemos? A palavra sendo distorcida para agradar o ouvido das pessoas. O texto diz que quem crê nisso se afasta do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, e se torna um apóstata da fé. Também a Bíblia fala sobre negar a fé. 1 Timóteo 5:8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Olha o que ele está dizendo. Alguém que recebeu a Jesus, que conheceu a Jesus, mas ele não continua e nega a fé, ele é pior do que aqueles que não creem. E o apóstolo Pedro confirma isso. Em 2 Pedro 2:21 diz assim: melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor seria nem ter conhecido. Olha esse versículo. Melhor lhes fora que não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento. Meu irmão, enquanto eu falo com você aqui, quantas pessoas você lembra que largaram com você, que começaram talvez na sua juventude? Faz esse exercício, pensa, lembra dessas pessoas. O texto está dizendo: é melhor nem ter conhecido do que conhecer e negar a sua fé. Qual é a nossa responsabilidade em relação a essas pessoas? Eu quero completar essa corrida, mas eu quero levar muitos comigo. Quero ajudar muitos que estão cambaleando, como a Gabriele Anderson, no Estádio Olímpico lá, cambaleando. Mas ela cruzou, e nós precisamos ajudar pessoas que estão caindo. E às vezes nós somos egoístas com a nossa vida cristã, mas o Senhor nos chamou para ajudar essas pessoas. Quantas você conhece? O que você pode fazer por elas? Ajudar, vamos lá, continua, dá um encorajamento, não para não. Olha, você está ferida por causa disso, vamos tratar, mas não para, continua, o Senhor tem um projeto para você. Vamos cruzar, vamos terminar essa corrida. A Bíblia fala muito sobre isso,
Fala também sobre se desviar da fé. 1 Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesmo com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,20 diz: Timóteo, guarde o que foi confiado. Evite as conversas inúteis, profanas e as ideias contraditórias de que é falsamente chamado de conhecimento. Paulo está falando aqui para Timóteo que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé, e ele está dizendo, e agora lá no versículo 20, no 6,20, ele diz: Timóteo, guarde o que foi confiado a você, guarda a sua fé. É por isso que Paulo fala: eu guardei a fé. Você tem guardado a sua fé? Ou como Paulo adverte Timóteo, você tem se metido em conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias? Pessoas que chamam isso de conhecimento. Quantas pessoas entram na academia, e eu sei porque passei boa parte da minha vida na academia, dentro de uma universidade. Como nós vemos pessoas que entendem tudo de teologia, estudaram, e se desviaram da fé, perderam o primeiro amor, perderam o coração queimando, e não creem. Na faculdade de teologia, quantas pessoas ficam em crise? Eu mesmo passei por momentos difíceis ali, como a minha fé foi confrontada. Mas a palavra é: fica firme, guarda o que foi confiado a você. Guarda o que foi confiado a você. Em nome de Jesus. Então nós vimos esses 3 tipos que a Bíblia coloca: apostasia, negar a fé e desviar-se da fé. Beleza. Agora, o que eu gostaria que você anotasse aí, me acompanhasse, é que eu vou apresentar para vocês 3 situações que nós precisamos considerar para não negociarmos a nossa fé e para que possamos permanecer firmes até o final. Olha só, a primeira dica que eu quero colocar para você é: permaneça longe do pecado. Olha, não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Passa longe do pecado. Eu quero ler um texto para você, Hebreus 12, 1-3, diz assim, Hebreus 12, de 1-3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha só, mais uma vez, a vida cristã sendo comparada com uma corrida. Tira todo o peso, tira todo o pecado que assedia você. E ele continua: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olha para Jesus. Jesus permaneceu firme, ele estava olhando fixamente para aquela cruz. Ele sabia que seria difícil, ele sabia que seria doloroso, mas ele continuou firme ali, olhando. E o texto está dizendo: se lembre dele, permaneça firme. E aqui, como um corredor, você não vê um velocista, alguém numa maratona com uma mochila, com um tênis pesado, com jaqueta. Você não vai ver isso. Você vai ver com a roupa mais leve possível, com o tênis mais leve possível. Não pode ter peso. São 42 quilômetros uma maratona. Você já pensou? Eu corri a São Silvestre uns anos atrás. Quem sabe eu volto. Olhe por mim aí, queridos, tá bom? Já perdi uns quilinhos aí, alguns já repararam. São 15 quilômetros a São Silvestre. Eu estava igual a Gabriele Anderson no final da prova. Mas imagina uma maratona, 42 quilômetros. Ninguém vai levar peso, ninguém vai levar uma mochila. E ele está dizendo isso: você está correndo também, meu irmão. Então se livra de todo vício, de todo pecado. Para de ficar flertando com o pecado, se afasta. Você precisa se afastar de todo o pecado se você quer finalizar essa corrida. Porque você abre uma concessão agora com uma coisinha: não, mas isso aqui não dá nada. Depois você abre outra concessão, e o seu namoro agora está com defraudação. Os seus pensamentos, as suas práticas, quando você está lá no oculto, com o seu quarto fechado. Quem é você? E você tem permitido algumas coisas. O texto está dizendo: você está numa corrida, meu irmão, não se esqueça disso. Vai deixando tudo que te assedia, que te atrapalha. Se livra de tudo isso. Então essa é a primeira dica, vamos dizer assim, essa primeira recomendação para você que deseja cruzar essa linha
de chegada, permaneça longe do pecado. Amém? Essa aí é a primeira recomendação a você. A segunda recomendação, eu vou dizer 3. A segunda recomendação é: construa uma vida cristã sólida. Como nós vimos naquele versículo, crie raízes. Tenha bons fundamentos para você ter uma edificação alta, que não caia. Crie uma vida cristã sólida significa levar a sério as disciplinas espirituais, o seu tempo com Deus, sua devocional, não abrir mão disso. Talvez você passe o seu dia todo trabalhando, fazendo tanta coisa, tarará, chega no final você fala: puxa, eu não consegui passar um tempo com Deus. Porque você tem colocado tanta coisa na frente. Se você realmente deseja chegar lá no final e receber a coroa do seu Deus, eu já vou falar para você sobre a recompensa, você precisa, em nome de Jesus, construir uma vida cristã sólida. Eu gostaria de reforçar a questão do discipulado. Discipulado e ser um discípulo, estar debaixo de um discipulador. Nós somos discípulos de Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso padrão, mas nós precisamos de pessoas que caminham conosco, e essas pessoas não são aquelas que passam a mão na nossa cabeça, que ficam sendo coniventes com o nosso pecado. Ao contrário, são pessoas que vão falar aquilo que outras não falariam, são pessoas que vão realmente nos perguntar coisas que outras pessoas não nos perguntariam. E nós precisamos dessas pessoas para que nós possamos continuar firmes até o final. Alguém que vai dizer: olha, meu irmão, tem uma mochila aí, tem um negócio pesado aí na sua mochila, você tem que deixar isso. Nossa, mas eu tenho que deixar essa amizade, esse vício, essa prática, esse hábito. Você precisa deixar. Vamos orar, vamos junto, vamos conseguir. Esse processo de discipulado te leva a um crescimento intencional. Então, se você deseja construir uma vida cristã sólida, se envolva com o discipulado. Permita que outras pessoas te ajudem nessa evolução. Em nome de Jesus, construa a sua casa, sua vida cristã sobre a rocha. Você lembra da recomendação de Jesus? Não construa sobre a areia, construa sobre a rocha. Vai vir as circunstâncias, as tribulações, e você vai permanecer firme. Você se lembra da história de Jó? A mesma aprovação veio para Jó e para a esposa. No entanto, Jó permaneceu firme, e a esposa disse para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Eles passaram pela mesma prova, eles perderam os mesmos filhos, eles perderam os mesmos bens, mas agiram de forma completamente diferente. Por isso você precisa pensar nisso. Nós falamos 2 semanas atrás da parábola do semeador, você lembra disso? Nós falamos daquela semente que cai entre os espinhos. E essa semente que cai ali entre os espinhos, ela é sufocada. Ela até começa a germinar. São pessoas que estão na igreja, elas até são uma plantinha ali, mas elas são sufocadas. E nós vimos aquilo que nos sufoca, que é a paixão do mundo, a fascinação das riquezas, as preocupações dessa vida. Tudo isso vai sufocando o evangelho e vai fazendo com que você vá parando pelo caminho. Olha só, 2 Timóteo 2,18 diz assim: estes se desviaram da verdade, e assim alguns pervertem a fé. Perverter significa destruir, arruinar. Olha só, pessoas que começaram bem, mas arruinaram a sua fé, a sua vida cristã, porque deixaram outras coisas sufocarem, outras coisas tomarem o lugar que só pode ser de Deus. E essas pessoas ficam pelo caminho. E a terceira recomendação que eu tenho para você, terceira e última, é: avalie bem o custo dessa corrida. Não vá correr, como eu disse para você, lá na São Silvestre, esses 15 quilômetros. Embora tenha treinado, com a Rebeca, nossa, eu sofri demais. Eu nunca tinha participado de uma corrida, de 15 quilômetros, participado de 5 e tal. E Jesus deixa muito claro que nós precisamos avaliar bem o custo. Avalie bem. Avalie bem para você não achar que a vida cristã é oba-oba. É só vir e cantar e erguer a mão, mas não viver isso que você canta, não viver isso que você prega. Avalie bem. Lá em Lucas, no capítulo 14, Jesus falou sobre isso. Ele disse assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. No versículo 33, Jesus fala assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Esse é o custo dessa caminhada. Tem que deixar realmente as coisas, deixar a amargura,
deixar um coração endurecido e perceber que aquilo que nós pregamos aqui, meu irmão, é para viver, não é alegoria, não é para a gente enfeitar uma árvore de Natal. Isso são verdades, são princípios que, se você não aplicar na sua vida, não valem absolutamente nada. E como nós vimos aqui naquele versículo, tudo que nós fazemos até então é inútil, é vão. Então, em nome de Jesus, permaneça firme, conectado na videira e vá até o final. Avalie bem o custo. Então, se lembre aí das 3 recomendações. Permaneça longe do pecado. 2, construa uma vida cristã sólida. E 3, avalie bem o custo. Você está realmente disposto a ir até o final? Você está entendendo que isso requer tudo que você tem? Algumas pessoas começam a corrida dizendo assim, não, beleza, eu estou levando a minha vida, aceitei a Jesus, agora eu vou colocar Jesus na minha vida, Jesus na minha agenda. Ou seja, Jesus, olha, eu já tenho a minha vida aqui, minha vida até corrida, então o senhor se vira aí e se adeque aí conforme o senhor achar que pode, tá? Então eu tenho minha agenda, eu tenho minhas prioridades, eu tenho a minha vida e o senhor vem comigo, beleza? Mas essa corrida, meu irmão, não é assim que funciona. Somos nós que nos adequamos, somos nós que abrimos mão de tudo para nos adequarmos à vontade de Deus, para entrarmos na agenda de Deus. Se você não está disposto a abrir mão de tudo, eu quero alertar você, essa corrida vai ser quase impossível, não tem como, porque Jesus mesmo disse, Lucas 14:33, anota isso aí, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então agora eu gostaria de finalizar falando sobre a grande recompensa. Que maravilha para aqueles que permanecem firmes nessa corrida, cruzam a linha de chegada e chegam até o final. 1 Coríntios 15:58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Apocalipse 22:12 diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Ele está dizendo, eu tenho um galardão para retribuir a cada um, para retribuir o esforço. Há um galardão esperando por você naquele dia, onde você vai ouvir, vinde, benditos do meu Pai, entra no reino preparado para vocês desde a fundação da terra. Parabéns, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, você permaneceu firme. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aqui há um galardão. Nós não somos salvos pelas obras. Você já sabe bem disso. No entanto, nós somos salvos para as boas obras. E o texto está dizendo que ele vai recompensar essas obras. Veja, você não é salvo por elas, mas por causa delas, você vai receber galardão. Então não seja preguiçoso, como o texto diz, não seja indolente. Se em nome de Jesus, ativa aí a força do Espírito Santo em você e começa a fazer aquilo que Deus te chamou. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho a retribuir, cada um segundo as suas obras. E aqui um estímulo, Hebreus 12:1 diz, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Você está ficando pelo caminho, meu irmão? Está cansado? Talvez seja o pecado que está pesando aí e você não está conseguindo correr mais. Se distancia de todo o pecado. Talvez você esteja construindo a sua vida cristã sobre a areia. Você não tem se aprofundado, não tem estudado a palavra, não tem se aberto para o discipulado, para confrontos, para tratar áreas da sua vida. Se abra e avalie o custo. Há um custo, meu irmão. Há um custo. Não queira achar que você vai levar de qualquer jeito essa vida cristã. Se você morreu, entregou sua vida a Ele, não é você que escolhe se perdoa ou não. É uma ordem, perdoa. Caminha a segunda milha. E se você está retendo isso, é porque você acha que você é o dono da sua vida ainda. Então há um custo, avalie bem esse custo. Você está realmente disposto a se desprender de tudo? Se o Senhor pedisse tudo que você tem, como pediu ao jovem rico, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, você vai ser missionário lá na Índia. Como é que seria a sua atitude? Não, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos, afinal de contas, eu estudei a vida inteira para isso, não venha atrapalhar os meus projetos, Senhor. Como é que seria isso? Como é que você se relaciona
com as exigências do Evangelho. Enfim, que essa palavra do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4,7, seja a nossa fala também naquele último dia. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Foi difícil, não foi fácil não. Foi complicado. Muito assédio de todos os lados. A fascinação das riquezas, as preocupações da vida. Mas eu completei a carreira. Guardei a fé. Guarda a sua fé, meu irmão. Não deixa que nada te abale. Não fique pelo caminho. Não se canse de fazer o bem. Pois ao seu tempo você vai colher, se você não desfalecer. 3 perguntinhas para você pensar aí, ok? Você está correndo com perseverança essa corrida que foi proposta para você? O que é perseverança? Não é com entusiasmo. Você está persistindo. Como eu sempre cito esse exemplo, né, de perseverança do atleta, que está treinando para correr ou para entrar num ringue e lutar. E ele vai à exaustão no seu treino. E ele vai lá e dá 110, 120%, ele não está aguentando mais. E vai o treinador, o coach, vai, continua, só mais uma. E ele vai, ele persevera, ele vai até o final. E quando ele sobe lá no ringue, ou vai naquela pista de atletismo, ele está pronto para aquela corrida. Isso é perseverança. Será que você tem tido perseverança nessa corrida que está sendo proposta a você, ou você está ficando pelo caminho? Você está escandalizado com algumas coisas? Quer saber? Eu não vou levar isso mais a sério, não. Estou cansado desse negócio. Não, cada hora é uma coisa que eu tenho que largar na minha vida. E agora tem alguém na minha célula dizendo, né, colocando o dedo na ferida. Eu não quero falar isso da minha vida para ninguém, não. Eu não quero ter um coração assim, não. Acho que não precisa, isso é exagero. Isso aí é radicalismo. Não é, querido. Esse é o único caminho e que você possa trilhá-lo em nome de Jesus. Outra pergunta, como você vai terminar essa corrida? Como é que você vai terminar? Como é que vai estar você? Como é que você tem se preparado para isso? E agora a última pergunta, para gerar um tempo de oração nos nossos corações. Você conhece alguém que ficou pelo caminho nessa corrida? Para um pouquinho e pensa. Deixa o Espírito Santo te lembrar de algumas pessoas. Você conhece alguém que ficou no caminho nessa corrida? Que você seja um agente de Deus para levantar essa pessoa e falar, vamos lá, eu estou com você, eu te ajudo. Eu sei que você tem esse trauma, mas conta comigo, eu vou te ajudar. Isso é discipulado, querido. O Senhor nos mandou fazer isso, e de fazer discípulo é isso. Não queira viver uma vida individualista, uma vida cristã só para você. Quantas pessoas ficaram pelo caminho, começaram com você, largaram com você. Lembra da sua adolescência? Lembra? Talvez até da sua infância, você começou e tinha tantas pessoas e você sabe que essas pessoas estão longe, estão distantes. Talvez você aí que está me ouvindo agora, você está distante. Você falou, eu parei, o pastor está falando de mim nessa pregação. Eu parei. É hora de voltar, querido, em nome de Jesus. O Senhor te chama, que você possa lembrar dessas recomendações. Abandona o pecado, fica longe de todo o pecado. Construa uma vida cristã sólida por meio do discipulado, por meio das disciplinas espirituais. E avalia bem o custo. Não comece essa corrida desavisado, não. Requer tudo que você tem. Vamos orar e que o Senhor possa nos dar esse sonho, essa visão de um dia receber a coroa do próprio Deus, dizendo, parabéns, filho, você foi fiel, você perseverou e aqui está o seu galardão. Entra no gozo do seu Senhor, que nós possamos viver, sabendo que a nossa recompensa não está aqui na terra, não está nos imóveis que você pode comprar, não está nas roupas que você pode ter, não está nos likes que você tem nas redes sociais, que a nossa recompensa esteja no porvir, e que eu e você possamos ansiar por esse dia, a cada momento. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos ter um tempo de oração? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, porque o Senhor nos chamou para essa corrida. E assim como nós lemos aqui no texto, estamos como que diante de muitas testemunhas, há pessoas na arquibancada nos vendo, os heróis da fé, nos acompanhando nessa corrida. Pai, em nome de Jesus, se alguém que me ouve, ó Pai, desanimado, parando no caminho, pensando em desistir, ou até que já desistiu,
líderes que fecharam células, líderes que abandonaram o ministério, líderes que abandonaram sonhos, chamados, visão, líderes que pararam diante de uma ofensa, que estão com o coração cheio de rancor, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de orgulho. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer encorajamento para o Teu povo agora. Estamos, de fato, 4 meses, ó Deus, em cultos online. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, seja quanto tempo for, nós permaneceremos firmes até o final. Não nos cansamos de fazer o bem. Vamos colher, Senhor. Ó Deus, aviva Teu povo, encoraja Teu povo nessa noite. Que a Tua palavra possa nos manter firmes até o final. E que nós possamos uns aos outros nos ajudar, nos encorajar. E se há alguém que ficou pelo caminho, ó Pai, nessa igreja, Pai, levanta homens e mulheres aqui, que estão firmes nessa corrida, para levantá-los, para ajudá-los a concluir também. Essa é a nossa oração, Pai. Confiamos em Ti e colocamos nossa expectativa no Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma canção rapidamente. Faça dessa canção a sua oração, tá bom? Renova-me, Senhor Jesus.